Vamos pedir a Deus que nos ajude, nos oriente, fale ao nosso coração, traga sabedoria. Pai, nós louvamos o Teu nome por essa manhã, te agradecemos o privilégio da vida eterna em Cristo Jesus, te agradecemos também o privilégio da gente poder ser instruído pela Tua palavra, capacitado pelo Teu Espírito Santo, não apenas para entender, mas para viver, para testemunhar, para proclamar essas verdades. Ajuda-nos nessa manhã, naquilo que o Senhor preparou para nos falar, que recebamos e vivamos a partir disso, que nós vamos receber do Senhor. Ajuda-nos, porque somos conscientes da nossa limitação, da nossa incapacidade por nós mesmos de vivermos segundo o Teu querer. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos quando deliberadamente fugimos daquilo que é plano do Senhor para a nossa vida, mas também perdoa-nos daquilo que tantas vezes ainda é oculto para nós, que não conseguimos discernir. Traz a luz e nos ajude, nos conduzindo ao reconhecimento, ao arrependimento, para recebermos do Senhor o perdão. Faz assim, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Nossa classe segue e com grandes desafios. Nosso tema para hoje, nós teremos 2 aulas, as próximas, próximo fim de semana não teremos aula conjunta em comemoração do Dia da Reforma. Nós teríamos então, pelo nosso plano, nosso curso, seriam 2 aulas, a tendência do homem e a tendência natural do homem e a tendência natural da mulher. E eu juntei tudo, a tendência natural do ser humano. Então, vou falar sobre os dois, um pacote só, para a gente deixar uma aula específica, para a gente tratar de uns temas apimentados. Então, hoje nós vamos ver a tendência natural do ser humano. Eu queria que você, em todo o tempo que a gente estivesse refletindo aqui, que você estivesse em oração. Essa oração do salmista, essa declaração, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Só o Senhor pode trazer entendimento, compreensão para a gente. E isso vai nos levar a não se apartar da sua verdade, a viver essa verdade. Então, enquanto a gente estiver refletindo, ore ao Senhor. A gente chega, às vezes, diante de uma aula, às vezes também até de um sermão, cheio de pré-conceitos, cheio de pré-conhecimentos, e aí, às vezes, nos fechamos para aquilo que Deus quer falar. A gente não dá nem a oportunidade de refletir sobre outras questões, outros temas. Então, queria que você fizesse isso o tempo todo. Bem, a nossa aula está dividida em 3 momentos. O primeiro, a gente vai resgatar um pouquinho o que é ser homem, o que é ser mulher. Só lembrar rapidamente aquilo que nós já temos visto até agora, porque isso é importante para nossa classe, hoje, especialmente nosso tema. Segundo momento, o pecado distorce o que Deus criou para a perfeição. É aí que a gente vai entender essa tendência natural do ser humano. E, por último, distorções da masculinidade e da feminilidade, como consequência da tendência natural do ser humano. Ok? Então, esse é o nosso roteiro. Vamos para o primeiro momento, então. A qualquer momento, se você quiser perguntar alguma coisa, pode levantar a mão, tá? Para a gente ser interativo aí, se a gente conseguir por causa do tempo. O que é ser homem e o que é ser mulher? Você já sabe. Vamos lembrar? Primeiro, homem e mulher são obra da criação. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos são abençoados e capacitados por Deus para viverem. Ambos recebem de Deus, um mandato cultural, um mandato de cuidar da criação. Ambos criados à imagem e semelhança de Deus, o que mostra para a gente que não há superioridade nem inferioridade, são iguais em valor e dignidade. Ambos têm personalidade racional, criativa, relacional, possuem intelecto, emoção, vontade, capacidade para pensar, agir, escolher, sentir. No entanto, são distintos. Homem e mulher. São distintos conforme a designação do Senhor, masculino e feminino.
Isso não torna um nem melhor, nem pior, nem superior, nem inferior. São diferentes e complementares, e temos visto isso desde o início. O homem chamado para a liderança, a mulher chamada à submissão, uma liderança que é amorosa, humilde. O homem tem a responsabilidade de liderar, de sustentar, de proteger, de conduzir a sua família na direção da glória de Deus. A mulher, submissa, auxiliar, faz isso com inteligência, com alegria, não entendendo-se inferior, mas como parte do projeto de Deus, que tem a responsabilidade de auxiliar o seu esposo na direção da glória de Deus, como família. E isso fica muito claro para a gente no que nós estudamos em Gênesis. Ok. Alguma pergunta até aqui? É só lembrar, né? Então fui até rápido demais. Segundo momento, então. O pecado distorce o que Deus criou para a perfeição. Então, o que é que acontece? Lá em Gênesis 3, o pecado adentra, distorce o que Deus criou, o homem agora não é mais puro e santo, o homem foi afetado pelo pecado. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo 51. Como o primeiro casal, Adão e Eva, eram representantes da humanidade, e na verdade Adão é visto como o representante, porque foi criado primeiro, e dele então vieram todos os outros. Um detalhe que você não pode esquecer: Adão é criado da onde? Da onde? Do pó da terra. E Eva? A Eva já deriva, ou já vem do homem. Então Paulo vai trabalhar isso nas suas cartas. Então o homem é o representante, mas é lógico que junto com a sua esposa, porque sozinho ele não faria. Salmo 51, verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está testemunhando é que todo homem é pecador, e o homem todo foi afetado pelo pecado. Não tem uma parte sã dentro de mim ou de você, uma parte que não foi afetada pelo pecado. Tudo em mim foi afetado pelo pecado. Tudo em você foi afetado pelo pecado. E isso é uma verdade, ou essa é uma verdade, sobre todo ser humano. Ninguém escapa. Nossa natureza moral, espiritual, está totalmente corrompida pelo pecado. E o que é pecado? Além de ser essa deformidade, né, universal da natureza humana, manifestada em cada área da nossa vida, pecado é rebelião contra Deus. Pecado é essa briga contínua, minha e sua, de não nos submetermos à vontade e ao plano de Deus. Pecado pode ser traduzido como eu querer ou eu ser o meu próprio Deus. Eu não quero fazer a vontade de Deus, eu não quero obedecer a Deus, eu quero fazer a minha vontade, seguir os meus planos, os meus projetos, aquilo que eu acredito como o correto para a minha vida. Então, nenhuma parte do meu ser está isenta do pecado. Existe uma doutrina, depravação total do ser humano, que diz que há em mim e você por causa dessa presença do pecado que nos afetou por completo, uma incapacidade de crer em Deus, a não ser, como ouvimos hoje pela manhã, que o próprio Deus venha até nós. Então não tem como. A depravação total me impede de entender a palavra de Deus, de amar a Deus, de querer servir a Deus, de querer obedecer a Deus. A depravação total, então, me impede de viver a vida segundo a vontade de Deus. Se Deus não vier e não abrir o meu entendimento, colocar fé no meu coração e agir, eu nunca poderei crer nele e nunca poderei servi-lo. Nunca poderei obedecê-lo.
nunca poderei vivê-lo segundo a sua vontade. Graças a ele agiu, ele fez algo. Ele veio até nós para resgatar aqueles que estavam distantes, nos redimindo, nos dando vida em Cristo Jesus para a gente poder viver a vida dele. Quando você pensa em vida eterna, a gente sempre fala nesse termo, usamos esse termo, pense nisso, vida eterna. Vida eterna, sim, diz que é uma vida que não tem fim. Mas quem é a única pessoa no mundo que tem uma vida que não tem fim? Deus, que é eterno. Então, quando nós falamos em vida, recebemos a vida eterna, recebemos a vida dele em nós. Por isso viveremos eternamente, porque a vida dele já está em nós pela habitação do seu Espírito Santo. Então, por causa do pecado e dessa depravação total, qual é a tendência natural do ser humano? Qual é? Pecar. Não tem jeito. Nós não deveríamos nos surpreender com as notícias que vemos de coisas horríveis acontecendo. Essa semana, as duas crianças de 3 aninhos, 4 aninhos, que foram assassinadas. Já falei aqui no passado, uma notícia que sempre vem à minha mente. Um jovem tinha problema com uma gangue. 3 adolescentes pegam esse jovem, junto com a namorada dele que estava grávida. Eles estupram a namorada dele na frente dele, grávida. Mata a namorada. Mata o cara. Filma tudo. Põe na internet. A gente não deveria se surpreender com isso, no sentido de que, como pode fazer isso? É a tendência natural do ser humano sem Deus. É a tendência. Se eu e você não cometemos atrocidades como essas e tantas outras que nós vemos, como a criança lá em Goiânia que entra, mata o outro por causa de bullying, mata até o amigo acidentalmente e sai tirando todo mundo, e tantas outras, é por causa da graça de Deus que me sustenta e te sustenta. É por isso que essa graça é tão constrangedora. A tendência natural minha e sua não é obedecer a Deus, a não ser que Ele haja sobre a minha vida e a sua vida. Essa tendência natural do ser humano é que faz com que nós vejamos o que temos visto a cada dia. Então, a tendência natural minha e sua é viver em pecado. Do ser humano como um todo, é viver em pecado. É distorcer todo o plano de Deus. Como acontece? Abra lá, Gênesis capítulo 3, porque a nossa classe fala sobre masculinidade e feminilidade. Gênesis capítulo 3. Imediatamente após o pecado entrar no mundo e no coração de Adão e Eva, verso 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Será que Deus não sabia? Sabia. Onde estás é o chamado da graça. Onde estás? Onde está aquele que eu criei a minha imagem e semelhança para viver de forma pura, santa e perfeita? Onde está aquele que eu amo profundamente e que confiei tudo o que eu criei para ele cuidar? Onde está aquele que faz parte de mim? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A culpa nunca é da gente, sempre é do outro. Em última instância, a culpa é de Deus. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mais uma vez, a culpa não é minha, é de outra pessoa. Em última instância é Deus, porque no verso 1 diz que a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então, quando a mulher diz, foi a serpente, fala assim, a culpa é do Senhor que criou a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos,
e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E aí, ó, a descrição para a gente lembrar do que vai gerar em mim e em você essa tendência natural de não servir, não obedecer, não acatar a vontade de Deus. Quando a gente olha para essa realidade, como é que o homem, então, por causa do pecado, a sua tendência natural, vai viver a sua masculinidade? Ele vai ser abusivo, ele vai ser explorador, ele vai se achar melhor, ele vai querer estar acima do bem e do mal, ele vai ser tirano. E aí é que é onde a gente chega no machismo. Quando você pensa na mulher, a mulher, ela agora vai usurpar, vai ter o desejo de dominar, não vai mais desejar ou estar pronta para auxiliar. Ela quer tomar o lugar, ela quer assumir aquilo que não é dela. E aí surge, semana passada nós vimos, a Cláudia deu uma excelente aula aqui para a gente sobre isso, sobre o feminismo. Com o feminismo surge então essa revolta, essa inversão dos papéis, famílias onde há competição ou briga, degladiação talvez, mulher assumindo a liderança, aquilo que não é papel, não é designação divina para ela, e chegamos à eliminação das distinções sexuais, como nós temos visto, e a agenda de gênero que está aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A tendência natural do ser humano, então, agora é ser pecador. Um parêntese, então, por causa disso, o homem não tem mais livre arbítrio, como tinha Adão e Eva. O homem agora, ele vive conforme a sua natureza, o seu estado caído, o que é chamado de livre agência. Eu sempre vou agir conforme a minha natureza, e minha natureza é pecadora, então é assim que eu vou agir, não tem jeito. Não consigo ser diferente. Você não pode dizer assim, eu não posso, eu não vou pecar. Não, você vai pecar. Você não pode dizer, eu não vou pecar. Você vai pecar. Não tem jeito. De um jeito ou de outro, você pode dizer assim, Senhor, eu não quero mais pecar e peço que o Senhor me ajude. Eu não quero mais cometer esse pecado. Agora, fala assim, eu nunca mais vou pecar na minha vida, em nome de Jesus, você vai. Não tem jeito. E eu não estou jogando praga, nem sendo profeta. Eu estou dizendo que a Bíblia diz para mim e para você, que é para você ter consciência da sua inteira e total dependência da graça sobre a sua vida. Porque quando eu digo eu não vou mais pecar, você está cheio de orgulho e confiado na sua própria força. Agora, quando você diz, Senhor, eu não quero pecar, me ajuda, me dê condições, me livra, me fortalece nas tentações. Aí sim você está num processo de ser fortalecido pelo Senhor. Muito bem. O ideal bíblico está ali, liderança amorosa e humilde para a mulher, submissão alegre e inteligente. Aí temos erros de passividade, eu já mostrei isso aqui, erros de agressividade. Só para a gente relembrar, tá bom? Muito bem. Distorções. Por causa disso, dessa tendência natural do ser humano, é que surgem as distorções da masculinidade e feminilidade bíblicas. Porque o homem não é mais, e agora o homem geral, porque o ser humano não consegue seguir a Deus, obedecer a Deus, a sua tendência natural é pecar, nós temos, por exemplo, uma distorção da vivência dessa masculinidade e feminilidade. Deixa eu só voltar. Como é que o homem deve expressar a sua masculinidade e a mulher a sua feminilidade? A gente vai voltar ao conceito, lembra? O homem para liderar, para cuidar, para proteger, para prover. A mulher para auxiliar, para estar
com inteligência, junto com seu marido, conduzindo o casal na direção da glória de Deus. Ok? Uma distorção. Está ali. Não sei se dá para você ver direito, mas é um noivo com as suas 3 noivas. Para a gente pensar em poligamia. Poligamia é uma distorção do exercício da masculinidade e da feminilidade. E está presente na Bíblia. Deus não escondeu isso do coração desse homem que é pecador, totalmente pecador, depravado, inteiramente, no seu ser. Mas também tem a poliandria. Está ali, a noiva com seus maridos. Uma mulher e vários homens. É outra distorção. O que mais que a gente pode pensar? Concubinato. Se homem foi criado para um relacionamento com uma mulher, no contexto do casamento, é assim que deve ser vivido, fora disso, é distorção do exercício da masculinidade e da feminilidade. Adultério. Divórcio. Parcerias homossexuais. Tudo distorção daquilo que Deus criou para ser perfeito. Tudo fruto da tendência natural do ser humano, por ser pecador, afetado pelo pecado e totalmente afetado por esse pecado. Queridos, vamos pensar sobre esse aqui, que também é distorção. E ele é fruto daquilo que esse homem, esse ser humano e essa mulher, que tem uma tendência natural ao pecado, está sendo conduzido de tal forma que tem uma agenda específica para destruir aquilo que Deus criou para ser perfeito, destruindo a família, destruindo o plano bíblico para o exercício da masculinidade e da feminilidade. O que é ideologia de gênero? Ixi, não vai dar para você ler, né? Está meio ruinzinho ali. Então, o termo ideologia de gênero foi criado por sociólogos na Conferência da ONU em 1995. Quem quiser depois pode me procurar, posso passar para você um material muito bom que traz isso, o que aconteceu lá e como foi acontecendo até chegar lá, e como de lá para cá só piorou, como de lá saiu essa agenda. Mas, diz o quê? A ideia é que, ao nascermos, não possuímos gênero, e que a definição de homem e mulher é apenas sexual. O gênero vai vir depois. É isso que eles creem, isso que eles defendem. Cada indivíduo deve construir sua própria identidade, ou seja, o seu gênero ao longo da vida, por escolha dele ou por condicionamento da sociedade. Os papéis sociais são flexíveis, cada um representa como quiser, independente do que a biologia define. Sexual, homem e mulher. Estudiosos afirmam que a expansão da ideologia de gênero teve início nessa conferência, em 95, lá em Pequim. Uma jornalista americana, participante da conferência, a Daily O'Leary, ela escreveu um livro, algo como Discussão de Gênero, em 1997, 2 anos depois, dizendo que o evento resultou em orientações para que governos de todo o mundo, aquele evento em 95, gerou orientação. Lembrando que foi uma conferência da ONU, para que os governos de todo o mundo incorporasse a perspectiva de gênero, colocando como programa na política, em cada instituição pública e privada. Nasceu lá. A gente podia pensar, nossa, demorou, chegar? Não demorou, não. É porque eles fazem a coisa para ir crescendo, enraizando, se tornando... E a Cláudia falou sobre isso aqui, na semana passada. Nasce nas cabeças pensantes, para até chegar no popular, e aí a coisa começa a ser aceita, ser abraçada. Sabe que eu não tinha pensado sobre isso e realmente faz sentido? É assim que começa. Em sua crítica, ela lamenta que uma decisão com esse alcance tenha se dado sem a prudência de explicar às pessoas a natureza dessa agência. É claro, isso já era pensado. Então, a ideologia de gênero ela não veio como um navio. Ela está vindo como um submarino.
Devagarzinho, lá embaixo. Para destruir aquilo que Deus fez. Gente, resumindo, ela não faz distinção. Aliás, ela faz distinção. Sexo é uma coisa, gênero é outra coisa. Tá? Então, identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico são coisas diferentes dentro daquilo que eles estão defendendo. Então, identidade de gênero é a maneira como você se enxerga. O gênero que identifica como você quer ser. Então, você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser nenhum dos dois. A orientação sexual, você pode ser homem, pode ter uma orientação homo, uma orientação hétero, uma orientação bi. E o sexo biológico te define como macho, como fêmea, como intersexual. E eles estão trabalhando claramente em cima disso. Um menino, biologicamente, pode ser uma menina quanto ao gênero. Eu não sei quantos leram, essa semana teve uma reportagem de um menino que foi criado como menina e depois, não sei se foi aos 8 ou às 11, não lembro agora, ele brigou para ser menino, porque ele era menino, mas a família criava ele como menina, mas ele tinha uma disfunção também fisiológica, mas era menino. Bem, o que tem acontecido nos nossos dias de forma muito clara, né? Você tem um menino ou uma menina? Eu tenho um ser humano aqui dentro. Lá na frente é que vai decidir o que vai ser, né? Trata-se do roubo da identidade, trata-se de uma afronta direta ao plano de Deus, trata de um plano engendrado para destruir a família. Então, pode nascer homem, sexualmente, biologicamente, mas pode ser feminino, e ele vai fazer isso por escolha própria ou por determinação social. Bem, o que isso tem gerado? Só para exemplificar. Lá em cima, ficou cortando ali, né? Sexo biológico, primeira coluna é sexo biológico. Segunda coluna é gênero. Terceira coluna, orientação sexual. E quarta coluna, como nós reconhecemos isso. Então, vamos lá. Sexo biológico, nasceu menina, é mulher. Tá? Gênero, feminino. Então, ela nasceu mulher e é mulher. A orientação sexual, ela pode ser bissexual. Pode gostar de ter relação sexual com homem ou com mulher. Pode ter atração e viver com homem ou com mulher. Como nós reconhecemos, uma mulher bissexual. Sexo biológico, mulher. Gênero psíquico, feminino. Orientação sexual, heterossexual. Ela tem relação sexual com homem. Então, é uma mulher heterossexual. Mas tem o terceiro. Mulher, biologicamente. Gênero, feminina. Orientação homossexual. Tem atração, relação com mulher. Então, nós chamamos de mulher, ou nós, não é a literatura, chama de mulher homossexual. Mas ela pode ser mulher, biologicamente, pode ser mulher no gênero feminino, e pode ser assexual. Também. Pode. Aí você entra mais um pouquinho. Ela pode ser mulher biologicamente, mas pode ser masculino quanto ao seu gênero. E aí ela pode ser bissexual. E aí vai as combinações que você quiser. Você quiser não, né? Que a gente tem visto por causa dessa tendência natural do ser humano, o pecado que afetou. É daí que surgem toda essa diversidade. Eita, o tempo está passando muito rápido, que a gente tem visto. Trata-se, meus queridos, do roubo, sem dúvida nenhuma, daquilo que Deus criou para ser perfeito. A família está sob ataque. A sua família, a minha família, está sob ataque contínuo. Esse é o objetivo, destruir. Porque se existe um lugar onde ainda temos condições de orientar aquilo que são os preceitos de Deus,
onde nós temos a responsabilidade, onde criança tem exemplo de pai e de mãe, é na família. Pais têm essa responsabilidade de ser exemplo. Pai mostrar o que é ser homem, biblicamente. A mãe mostrar o que é ser mulher, biblicamente. Para que o filho e a filha cresçam entendendo o propósito de Deus. Se destrói esse cenário de familiar, então consegue o que nós estamos vendo. Essas crianças perdidas se tornaram jovens, adolescentes perdidos. Então, nós temos sido atacados. Só para você lembrar aí, você já sabe de tudo isso, né? A Avon diz que a gente não pode mais chamar a menina de princesa. Repense o seu elogio. A revista Veja tem escrito, tem feito reportagens sobre isso, e a mais recente, Carolina, que se chamava Murilo. Homo fez esse comunicado no Dia das Crianças, para a gente não reforçar clichês, olha a expressão, de gênero, por causa das brincadeiras dos meninos e das meninas. Você conhece essa bolinha aí? E sabe de como a Globo tem investido pesadamente, maciçamente nisso, com suas novelas, suas séries, seus filmes. Fantástico fez a reportagem que você deve ter visto, né? Teve um filme recentemente, foi lançado esse ano, Divinas Divas, que fala sobre a primeira geração de transexuais no Brasil. E temos também aí o PNE, foi aprovado, e que também gera essa discussão. A família está sendo atacada. Nós estamos em guerra. Conscientes ou não, nós estamos sendo atacados. Seu filho está sendo atacado, sua filha está sendo atacada. O objetivo é exatamente destruir aquilo que Deus fez. Perfeito, mais afetado pelo pecado, não somos mais perfeitos, mais resgatados por Cristo, podemos viver de novo isso que Deus preparou para a gente. O que a gente pode aprender? Que resposta a gente tem que dar? Eu queria que você prestasse muita atenção. Quem quer fazer uma pergunta? Homem que é homem, casado. Tem que falar assim hoje, né? Homem que é homem, casado, tem filho, se veste de drag queen para fazer uma apresentação. Isso é pecado? Depende do espírito, do trabalho, da consciência, do que ele está promovendo. Se ele estiver promovendo justamente a encarnação desse novo espírito, então ele está tendo a consciência do próprio erro, né? Então, mas se ele tiver apenas uma representação teatral que não fere algum princípio nesse sentido, então tem que ver qual o espírito de que consciência ele está trabalhando. Ok. Mais alguém quer falar? Oi? Você quer falar? Então fala. Você fala grosso aí, não precisa de microfone não. Ok. Ok. Sim. Não há limites, tá?
homossexualidade, pedofilia, zoofilia, todas distorções como tendência natural do homem em rebeldia a Deus, que busca o seu próprio prazer. O hedonismo está aí, já estava lá na Bíblia, mostrando isso para a gente. Tudo que o homem buscar fazer fora do propósito divino vai ser algo daí para pior, como a gente tem visto. Não tem jeito, não tem jeito. E se você não tem uma definição clara de masculino e feminino, não apenas sexual, mas de gênero, como a Bíblia ensina, então não há limites, porque não é um menino, eu não estou com um menino, eu estou com um ser humano, que eu posso fazer o que eu quiser e ele também pode fazer o que ele quiser, porque a gente não tem um referencial. Por isso se quer destruir. Se você destrói o referencial, não tem nem homem nem mulher, então tem, entre aspas, um objeto, um ser que eu posso fazer o que eu quiser, desde que isso me traga prazer. Então é uma coisa muito mais profunda do que às vezes a gente olha só pensando sem aprofundar na reflexão. Jesus vai falar que o problema nosso, no que diz respeito àquilo que a gente faz, ser pecado ou não, está fundamentado no nosso coração. A motivação. A motivação. Então, o que esse homem tem de motivação para se vestir de drag queen? Aí está o pecado. Para mim está o pecado. Se ele conseguir ter uma motivação para se vestir de drag queen e ela ser lícita diante da palavra de Deus, não é pecado. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Mas se ele tiver, estou falando eu, pode ser que você consiga enxergar um homem se vestindo de drag queen como tendo uma motivação pura, legítima, lícita. Sim. Sim. Ok. Os jovens fazem uma encenação e vão mostrar a conversão de um drag queen. Esse é o espírito que você falou. Ok. Uhum. Ok. Você queria falar? Você se sente agredida ao ver um homem vestido. Ok. Ok. Vamos andar um pouquinho? Diga, Benese. O pai quis castigar uma criança de 6 anos. Quis castigar a criança, colocou a camisola da irmã mais velha e fez o garoto dar uma volta no quarteirão todo da onde ele morava como castigo. E o menino cresceu e é homem até hoje, não teve nenhum resquício. Mas é uma forma de castigar muito errada, né? Sim, sem dúvida. Totalmente. Abra sua Bíblia, Gênesis 2, 24. Eu quero trazer, eu não sei, Gênesis 2, 24. Quando se vai falar sobre, vamos supor que você seja abordado, alguém está te questionando sobre homossexualidade, sobre ideologia de gênero, confrontando, dizendo que é certo, vai usar vários textos. Hoje há um levante, né, quando se pensa em homossexualidade, então vão analisando os textos lá de Sodoma e Gomorra, de Gibeá e etc. E eu queria que você tivesse esse texto como o texto que vai te ajudar a dar respostas àqueles que vêm contra você ou se levantam defendendo ideologia de gênero. Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que esse texto diz para mim e para você? Quem criou homem e mulher? Deus, Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus determinou sexo, Deus determinou gênero. Deus cria
assim. Então, a determinação biológica sexual e gênero é feita por Deus, homem e mulher. Tá? Ok. Essa é a primeira informação que você precisa ter para defender aquilo que Deus apresenta para a gente e ir contra isso que tem crescido. Não é a sociedade que determina o gênero, é Deus. O pecado distorce os desejos sexuais, distorce a masculinidade e a feminilidade. O que o Gênesis 2:24 diz para a gente quanto à sexualidade? Homem e mulher vão deixar pai e mãe, vão se unir e se tornarão uma só carne. Ou seja, qual o lugar para uma sexualidade conforme o plano bíblico? Casamento. União entre um homem e uma mulher. Então não é antes do casamento. Não é com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. O plano bíblico, a vontade de Deus é essa. O pecado vai distorcer. E aí o desejo sexual e a prática, né, especialmente a prática que vai se tornar pecado, então ela foge a esse padrão. Então o namorado começa a namorar com a menina, ou a menina com o namorado, e aí resolvem transar. Está fora do plano bíblico. Marido e mulher estão casados, um dos dois resolve ter relação extraconjugal. Errado, plano bíblico. Homem com homem, mulher com mulher, errado. Contrário ao plano bíblico. Esse aqui é o texto fundamental e essencial que eu e você precisamos para mostrar o que é o plano de Deus para homem, para mulher e para a sexualidade. Pessoas que possuem atração sexual pelo mesmo sexo podem viver de uma vida rica e próspera. Por quê? Porque a prática do pecado pode ser evitada a partir, mesmo que ela se sinta homossexual, tenha atração pelo mesmo sexo, ela pode viver uma vida santa em Cristo, não praticando o ato e lutando, como eu e você lutamos com o pecado da mentira, pecado do orgulho, pecado do controle e tantos outros pecados que nós lutamos. Então ele pode. O fundamento para a gente é esse aqui. O plano de Deus é esse aqui. Gênesis 2:24. Qual o padrão, qual o lugar para a relação sexual? É no contexto do casamento, ponto. É só isso, Deus fez assim. É entre quem? Homem e mulher. Ponto. Tudo que fugir disso aqui é distorção e está fora do plano bíblico. Então eu não preciso ir lá brigar por causa do texto de Sodoma e Gomorra, que hoje os homossexuais levantam e dizem, não, ali é por causa ali não nem era a questão sexual, ali era a questão de querer quebrar o princípio judaico de acolhimento do estrangeiro. Ou lá em Gibeá, não, o que se defende é que a Bíblia, ela autoriza o amor entre um homem e outro homem, ou uma mulher e outra mulher, quando isso não tem promiscuidade, quando é só entre eles, quando há fidelidade, exclusividade, como há entre um homem e uma mulher. Não, o padrão é Gênesis 2. Eu não preciso ir para outros textos. Eu preciso olhar para o padrão que Deus deu, e em cima desse padrão a gente desenvolve. Só um minutinho, tá, Benese? Só para eu fechar o meu raciocínio. O intercurso é entre homem e mulher no contexto do casamento, intercurso sexual. Não tem outro. Por isso, a gente pode resumir o seguinte, já te dou a palavra, tá, Ebenezer? Casamento é monogâmico e heterossexual. Não tem espaço para ser diferente. É união entre um homem e uma mulher, que vai ser publicamente reconhecida, eles deixam os pais, permanentemente selada, fisicamente consumada. É esse aqui o padrão para a gente. Com esse padrão bíblico, você tem como dar resposta a tudo aquilo contrário a isso. Está contrário a isso aqui, está fora do plano bíblico, está errado, é pecado. Diga, Ebenezer. Fala-se que Jonatas e Davi tinham um relacionamento homossexual, porque pelo amor de um para com o outro. Isso é corrente na sociedade, né?
mas é distorção da interpretação bíblica. Não vou entrar nisso agora, porque a gente precisa de uma aula inteira só para falar sobre isso. E nós vamos ter uma aula para a gente falar sobre homossexualidade, outra aula bem específica sobre ideologia de gênero, mas o que eu queria trazer é, linkando ou relacionando com masculinidade e feminilidade, como que você responde hoje às pessoas? É a palavra, não tem outra resposta. É aquilo que nós cremos. Família, meus irmãos, é plano de Deus, é projeto de Deus, é aquilo que Ele preparou. Só que está sob ataque do diabo muito mais do que a gente poderia pensar. Eu queria que você olhasse para essa imagem de uma família aos pés da cruz. O que eu e você precisamos fazer? Eu peço para você mais um tempinho. Eu sei que alguns acabam tendo que sair. Mas ore. Ore. Ore por você. Ore por sua família. Ore pelas famílias da igreja. Ore pelas famílias que você conhece. Ore para que Deus dê forças, sabedoria, dê condições da gente julgar tudo isso que está acontecendo e responder. Ore por proteção na mente dos seus filhos, seus amigos. Ore, porque é Deus que vai agir. Guie-se pela Bíblia, é a palavra de Deus, é ela que tem o norte para mim e para você. A gente vai ouvir muita coisa, vai reter o que é bom. Tem muita gente falando coisas interessantes, boas, mas é a Bíblia que determina para a gente o nosso viver. É a Bíblia o instrumento para a gente confrontar aquilo que está sendo dito e ensinado. É a Bíblia que julga, ela está acima de todas as coisas, acima da cultura, acima de todas as coisas. É ela que determina. Então, guie-se pela Bíblia, não pelo que os outros dizem por aí. Denuncie, confronte, não seja omisso. Se você conhece a verdade, é essa verdade que vai libertar. E nós temos estudado exatamente para você ter ferramenta para isso, a gente poder dar resposta bíblica a essa realidade vivida hoje. Pais, sejam exemplo e ensinem seus filhos. Desde pequenininho. Ore por ele. Ore com ele. Seja exemplo de homem. Seja exemplo de mulher. Ensine. Eles estão ouvindo isso nas escolas. Eles estão ouvindo isso dos coleguinhas. E eles precisam ouvir a verdade de vocês. De vocês. E ver essa verdade vivida na vida de vocês. Para que vocês tenham autoridade. A Júnia contava ontem sobre 2 crianças lá no mercado. Ela viu no frigorífico, assim, no balcão frigorífico, um porco partido. Aí uma de 4 olhou assim, mataram uma pessoa. Aí a outra, é mesmo, olha lá a pele dela. Aí a mãe ouviu e falou assim, não é uma pessoa, é um porco. Aí ela olhou de novo, olhou para a coleguinha, eu acho que a mamãe está mentindo, é uma pessoa. Por que uma criança faz isso? Por que a mamãe está mentindo? Deve fazer a gente pensar, né? Por que uma criança de 4 anos diz que a mãe está mentindo? Ela já pegou a mãe numa mentira? Não sei. Pode ser só fruto do seu pecado? Não sei. Mas pai e mãe têm que falar e têm que viver para ter autoridade. E pai e mãe têm que ser exemplo de homem e de mulher e têm que ensinar sobre esse tema. Queridos, sejam críticos. Não vá engolindo tudo que dizem por aí. Analise, confronte com a Bíblia. Então, você precisa conhecer a Bíblia, né? Você precisa conhecer a Bíblia. Ao ser crítico, pregue o Evangelho. Fale da verdade que liberta. Fale do que é o plano de Deus. Fale do que é a proposta de Deus para mim e para você. Uma família tem que viver aos pés da cruz. Não tem outro caminho para mim e para você, para a gente como família. Precisamos estar aos pés da cruz, buscando forças em Cristo Jesus, descansando na sua graça, descansando no seu poder, na sabedoria que Ele traz sobre nós. Tem 2 mãos levantadas, uma lá atrás, depois ela. Então ela ali, depois você, tá? Diga, irmã. É o seguinte, eu tenho um exemplo da minha família que me admira muito. Mora em Sacramento uma prima casada com um
Amém. Eles têm uma qualidade que eu acho muito grande neles. Eles são católicos, muito praticantes. Então, eles têm fé e praticam a fé. E ninguém nem critica ele por ser daquele jeito. Nem minha esposa, nem os filhos, nem ninguém. Uhum. Mas se o senhor olhar ele, conversar com ele assim, é um afeminado. Mas ele não é na realidade. Ok. A gente tem as nossas leituras críticas que às vezes comprometem ou levam a julgamentos imperfeitos, sem dúvida, né? Isso no o fato de falar fino ou de ter um pouco de trejeito não significa que seja. Nós acabamos julgando, mas não devemos fazê-lo. Gente, como igreja, nós olhamos para um cenário como esse, nós precisamos amar essas pessoas. Nós não vamos como quem vai caçar as bruxas. Nós amamos as pessoas, precisamos apresentar para elas o Evangelho. Por quê? Porque vimos que a tendência natural do ser humano sem Deus. Se ele não tem Deus, não queira que ele seja diferente. Se ele não conhece ao Senhor, não pense, não exija que ele seja diferente. Ele não pode ser gay. Mas como que não pode? Se é a tendência natural, se o pecado deformou todas as suas vontades, emoções, seu intelecto, não tem jeito. A gente precisa amar, anunciar o Evangelho, para que Cristo faça a obra pelo poder do Espírito Santo. Então, não quero que você saia daqui, né, tacando pedra. Não, nós precisamos ir até eles e falar a verdade, porque é a verdade que vai libertar. E nós temos essa verdade. Essa verdade habita em nós. Ela pulsa em nosso coração. É Cristo que vai transformar essas realidades. Você. Crianças, desde pequenininhas, já percebemos trejeitos, um menino afeminado ou a menina masculinizada. O que é que a gente pode fazer? Eita, precisa de outra aula, né? Inteira. Quando a gente for tratar especificamente sobre ideologia de gênero e esses comportamentos, porque entra muita coisa em jogo aí. Não é simplesmente, não é porque ele tem esse trejeito que é, mas eu preciso estar atento, né? Porque aí entra muitos fatores, né? Aqueles que vão defender que já nasce assim, e é interessante, porque quem defende ideologia de gênero, antigamente defendia, porque está sempre vinculado, né? Os ativistas LGBTs estão juntos com o da ideologia de gênero. Então, antigamente falava assim, já nasce gay. Agora, não, você não nasce mais gay. Você não nasce nem homem nem mulher. Então, nem eles sabem direito o que eles vão usar. Eles estão atacando de tudo quanto é jeito para destruir. Eles querem destruir isso que Deus criou de forma clara, masculino, feminino, designado por Deus, papéis específicos como homem e como mulher. Eles querem destruir isso. Para destruir, eles fazem de tudo. Então, eu vou te pedir licença para a gente tratar isso depois em outra aula, talvez já na próxima, não dia 29, que nós temos aula conjunta, em comemoração da reforma, mas no dia 5 de novembro, talvez nem no dia 5, porque tem encontro de famílias, então nem eu nem a Cláudia estaremos aqui, e eu que queria tratar esse assunto, ou eu ou ela. Mas, guarda aí, a gente vai discutir, vai pensar e vai conversar sobre isso, tá bom? Gente, perdão, passamos 10 minutinhos, nós vamos orar, vamos agradecer e pedir a Deus que nos ajude. Deus, nós vivemos neste mundo, mas não somos daqui. Nós estamos aqui aguardando o glorioso dia da volta do nosso Senhor para vivermos sem sofrimento, sem dor, sem tristeza, sem choro, sem pecado. Mas enquanto estamos aqui, somos luz, devemos brilhar o Evangelho, devemos anunciar as verdades que libertam, devemos mostrar ao mundo quem é Jesus e o seu plano, Pai, de transformação do ser humano escravo do pecado, para que ele possa experimentar vida eterna em Cristo Jesus, todos aqueles aos quais o Senhor escolheu. Então, nos ajude, diante desse cenário específico, onde estamos lidando diretamente com ataque à família, para destruir aquilo que o Senhor criou, masculinidade, feminilidade, homem e mulher, imagem e semelhança do Senhor, num relacionamento familiar que glorifica o Teu nome. Nós precisamos responder com a Tua palavra. Então, que cada um de nós aqui sejamos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo,
tenhamos não apenas o conhecimento, mas a ousadia e a intrepidez de anunciar a verdade que liberta. Ajuda-nos a cuidar das nossas famílias, a cuidar dos nossos filhos, a ensiná-los, orar com eles e por eles. Não fugir de assuntos e temas polêmicos, estudar, sermos críticos naquilo que ouvimos, sermos atentos para filtrar aquilo que ouvimos e assistimos, e os nossos filhos também. Nos ajude, Pai, como pais e mães, a sermos exemplo de homem e de mulher para os nossos filhos. Nós precisamos, como igreja, vivermos assim, firmes na Tua verdade, e nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo para isso. Dá-nos uma semana na Tua presença, guiados, orientados, fortalecidos, capacitados pelo Teu poder, para que nós anunciemos as verdades de salvação. Nós pedimos assim, agradecidos, orando em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você. Excelente semana até a noite, né? À noite estaremos aqui ainda comemorando o Em Reforma.